um dia fomos chamados a nos render diante do nosso Senhor Jesus Cristo e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar do pecado, da justiça, do juízo, da morte e do inferno. Nós estamos aqui porque temos reconhecido que Jesus é, sim, o Filho de Deus que age na nossa vida. Então eu queria convidar você a vir comigo para cá, estudar ou continuar estudando aquilo que a gente estava fazendo desde o ano passado, seguindo Jesus como um discípulo verdadeiro faz. Não só como alguém que ouve falar, que brinca a respeito de Jesus, mas como alguém que tem compromisso com Ele, que quer seguir passo após passo a sua vontade. A gente tem feito isso há um bom tempo, não é? Seguindo Jesus desde o ano passado. E vamos continuar até chegar no final do Evangelho de Marcos. Mas à medida que a gente vai seguindo, a gente vai descobrindo lições novas para a nossa vida. E hoje eu queria falar um pouco sobre a inversão. Inversão do quê? Inversão do meu jeito para o jeito de Deus. Desde que a humanidade se desconectou de Deus, nós temos desenvolvido um jeito próprio de resolver as coisas, ou de conseguir as coisas, né? Todos nós desenvolvemos um jeito todo nosso, limitado. Eu diria eu não diria que o nosso jeito é inteligente. Na verdade, muitas vezes ele é até tosco. Eu uso essa palavra porque tem uma amiga minha que usa muito. Se você não sabe o que é tosco, é tudo aquilo que é muito bruto. Falta cultura, falta conhecimento na hora de fazer. É impressionante que a inteligência humana tem construído coisas incríveis, não é? Quem é que está com o seu celular aí? Eu já estou sem o meu. Você consegue imaginar que loucura que é esse negócio? Você fala nele, a outra pessoa te ouve do outro lado. Avião e tudo mais. O ser humano é muito inteligente para produzir tecnologia, construir coisas. Mas quando é para falar de relações humanas, nós não podemos dizer que nós somos demais. Quando é para falar da relação entre nós e outro ser humano, nós não podemos assumir e dizer, somos os melhores. Tiramos de letra. Estou certo ou estou errado? Não mesmo. Porque a gente tem um jeito que muitas vezes é todo errado de lidar com as coisas. E nós vamos ver isso hoje em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 33 até o 37. Só que antes a gente precisa retomar a leitura da onde a gente tinha parado da última vez. E olha só esse acontecimento aqui. Eu leio onde está clarinho, vocês leiam onde está mais escuro. Está falando de Jesus e os seus discípulos saindo e viajando. Diz assim, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Então a gente está vendo aqui nessa passagem, capítulo 9, versículo 30, que Jesus deu um jeito de escapar da multidão, daquela pressão, aquele mundaréu de gente, porque ele queria ter um tempo exclusivo com os discípulos para ensinar os discípulos. Aí o texto continua, e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles, vocês, não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Eu não estou falando para vocês que a nossa inteligência a respeito das relações humanas é meio tosca? Pensa na loucura disso aqui. Isso aqui não é tosco? Grosseiro? Jesus pegou os discípulos e mandou todo mundo embora porque queria ter um tempo de ensino. Quando alguém ensina, o que o outro faz? Aprende. Então Jesus falou uma coisa. O que aconteceu com os discípulos? Não entenderam. Quando você não entendeu, o que você faz? Pergunta, mas não é isso que acontece. Eles tinham receio de perguntar-lhe. Que coisa mais estranha isso. Tão simples. Jesus, eu não estou entendendo, você pode me explicar, por favor, que essa história de morrer, ressuscitar, está muito distante da minha capacidade. Se o Senhor explicar, eu vou entender, mas nenhum deles tinha coragem para vir e perguntar o que está acontecendo. Sabe que isso até parece coisa de mineiro, né? Vocês estão olhando aqui para um mineiro roxo. E eu me lembro quando eu saí do interior, numa cidade que chamava Alagoa, tudo junto. Alagoa. E fui para uma cidade um pouquinho maior, chamada Itamonte.
Aí vocês estão imaginando, olha, o pastor saiu de uma cidadezinha para uma cidade zona. Não, eu saí de uma cidade de 3 mil habitantes para outra de 14 mil. Mas ao chegar lá, eu já virei um bicho de outro planeta. Já viu o mineiro? Tá bom? Não, tá bom. Quer água? Não, não quero não, tá morrendo de sede. Desconfiado e tosco. Sem a capacidade de expressar suas vontades e se impor, tá tudo bom, tá tudo bom. Uma vez ouvi uma piada muito engraçada sobre um mineiro, de que apareceu para ele um gênio na lâmpada e lhe deu 3 desejos. 3. Imagina se isso acontece com você, o que você pede? 3 desejos para você. Você pode pedir o que você quiser que se realiza. Pensou? O que o mineiro pediu? Um queijo. Ora essa, que dúvida. Queijo é bom demais. Então ele pediu um queijo. E o gênio olhou para ele e falou, mas como assim um queijo? Tudo bem, aí vai. Agora você só tem 2 pedidos, peça muito bem, pense direito. E ele pediu o quê no segundo pedido? Outro queijo, claro. Outro queijo. O gênio deu para ele, já desconfiado da inteligência dele, alertou, você só tem mais um pedido. Pensa bem. Acabou, acabou. O que você quer? O mineiro pensou, como é que é? Matutou, não é, gente? Coça a cabeça, levanta o chapéu, coça a cabeça. Olhou, desconfiado. E disse, rapaz, acho que agora eu quero uma mulher bem bonita para mim. Aí o gênio, tá bom, vou preparar para você uma mulher. E perguntou para ele, mas agora eu estou curioso, que história é essa? Você pediu 2 queijos e uma mulher, por que você pediu 2 queijos e uma mulher? E aí, pela primeira vez, ele foi sincero. Eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo. E a nossa relação tosca um com os outros. Isso aparece dia após dia no casamento, com os filhos, no trabalho, em vários lugares. A gente tem certa dificuldade de expressar, de pedir, de falar, de se relacionar. Os discípulos estão seguindo Jesus já há algum tempo, viram Jesus fazendo muita coisa, não tem dúvida do amor de Jesus, mas não tem coragem de perguntar o que foi que ele falou. Fica caladinho. Imagina que coisa mais estranha isso que aconteceu. É porque aqui há uma inversão. Eles não estão seguindo o valor de Deus, eles estão seguindo os valores nossos, mundanos, limitados, caídos. A gente precisa viver, à medida que a gente segue Jesus, uma completa inversão. Uma inversão na nossa ação para com os outros, o que a gente faz para os outros, a nossa atitude para os outros. E a gente também precisa viver uma completa inversão na nossa reação para o que os outros fazem com a gente. Hoje eu vou tratar na nossa ação para com os outros. Semana que vem, na nossa reação para o que os outros fazem com a gente. Certo? Como ser realmente grande, uma pessoa boa, uma pessoa de bem, alguém que marca a vida dos outros? Nós precisamos viver uma grande inversão no nosso desejo de marcar e de realizar e de fazer. E a nossa inversão, ela tem que sair do campo de ambição orgulhosa para um serviço humilde. Se você quer ser grande, o jeito do mundo para você ser grande, ter sucesso, você vai precisar de ambição, de autoconfiança, de sentimentos de superioridade, poder, de orgulho, né, de confiança no seu taco e tudo mais. Agora, se você for fazer do jeito de Deus, você vai precisar de humildade e de serviço para se tornar uma pessoa grande. Isso vai ficar muito claro no texto que a gente vai ler aqui, Marcos 9, de 33 a 34, para começar. Me ajudem aí. E chegaram a Cafarnaum. Eles foram caminhando, os discípulos não perguntaram mais nada, ficaram lá na deles. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Ao invés de perguntar a Jesus, imagina a cena. Eles foram deixaram Jesus andando mais para frente, meio que dizendo assim, Jesus, obrigado pela lição, nós vamos tomar aqui um do outro aqui, pode ir indo aí que a gente vai conversar sobre o que o Senhor ensinou. E eles começaram a conversar. Você entendeu o que ele falou? Não, entendi não. Você não quer perguntar? Não, vou perguntar não. E você? Eu estou com vergonha. Não sei lá o que ele vai falar, vai que ele me repreende, vai nessa. Tentando entender o que é essa história de morrer. Para a gente ele ia reinar para sempre, ele é o Filho de Deus, o Messias, agora está falando que vai morrer. E aí nada de ninguém entender quando alguém pensa bem assim,
Tá, e se o que ele está falando for verdade e ele morrer? Como é que fica a gente? Vai precisar de um líder, não vai não? Quem é que assume o lugar? Quem é o maior? É mais ou menos essa a discussão que eles estão tendo. E Jesus, na primeira oportunidade, dentro de casa, olhou para eles e perguntou: o que vocês estavam discutindo? Se Jesus lhe perguntar a mesma coisa agora, ok? Lembra da última discussão? Pausa para lembrar. Lembra da última discussão com a qual você se envolveu? Sobre o que vocês estavam discutindo? E era algo importante mesmo, hein? Muito sério. Algo que valia a pena, não é isso, gente? Porque a gente só briga pelas coisas que são importantes. A gente só discute por aquilo que, não é? Qual foi o assunto? O propósito? O motivo da sua última discussão? O nosso jeito de ser nos leva a discutir sobre várias coisas, mas geralmente é assim: brigamos pelo que queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos, e porque dificilmente temos. Estou certo ou errado? Vou repetir. Brigamos pelo que queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos, e porque dificilmente temos, não é? É ou não é? Como é que é a briga da mulher com o marido? E ele não está fazendo o que ela? Mais uma vez. Qual é a briga do homem com a mulher? Se não é também o que ele quer, que não está acontecendo, e ele fica bravo e briga. Qual é a briga da mãe com o filho? Se não é o que ele está deixando de fazer o que ela quer. Qual é a briga do filho com o pai? Com o irmão? Com o primo? Qual é a nossa briga na rua? Qual é a nossa briga com o nosso vizinho, se não é o que ele está deixando de fazer, o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer? Ele está fazendo o contrário. E aí nós temos uma razão para discussão. Nós somos aqui assim, brigamos pelo que queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos, e porque dificilmente nós temos. Mas eu já vi essa história em algum lugar. Parece que a gente... Não são as crianças que agem assim, os bebês recém-nascidos, que brigam pelo que querem, e querem do jeito que querem, na hora que querem, e se não tem, abre o bué. Olha, então nós somos crianças, somos bebês, brigamos como eles do mesmo jeito. O meu filho Levi, eu sempre falo dele. Aquele moleque é divertido demais. Às vezes a gente tem que pensar 2 vezes antes de rir, porque senão a gente desarma a repreensão que vai dar, não é? Ele gosta de receber comida nas 2 mãos, certo? Você vai dar um biscoito para ele, você só tem um, então não dê. Você vai arrumar problema. Se você tiver 2, então você oferece, porque ele vai querer pegar um numa mão e outro em outra. Ele sabe que a fome dele não vai saciar com uma, então ele já quer, certo? É sempre assim. Só que um dia eu sabia que ele estava de barriga cheia, ele queria uma bisnaguinha. A bisnaguinha já é grandinha para o tamanho dele. Vocês viram aquela bisnaguinha lá? Bom, eu dei uma. E ele ficou lá, não sabe falar, mas e eu sei o que ele está querendo. Mas resolvi não dar. Não, tá bom essa aí, come essa primeiro, se você aguentar eu te dou outra. Não vou dar, Levi, pode ir embora. O que ele fez? Jogou o pãozinho no chão. Bateu o pé para mim. Nem 1 ano tem. Quem ensinou isso para esse moleque? Não é nenhum, não vai ter me dar outro, então também não quero nenhum. É isso que ele está dizendo na minha cara. Quero nenhum também, não vou comer nada. Tá, eu ganhei a briga. Ele ficou de castigo durante 1 minuto, porque não tem como a gente marcar menos de 1 minuto para ele, né? Ficou de castigo 1 minuto. Voltou, pediu desculpa, pediu perdão e comeu o pão um só mesmo. E depois pediu outro. Mas comeu um só. Mas, gente, as crianças são assim. As crianças são, ou é do meu jeito ou eu não quero. E às vezes nós nos portamos como elas. Jesus pergunta para você sobre o que você estava discutindo. É um problema, é coisa de criança, é o que você quer ou realmente é algo sério que vale a pena brigar, algo importante mesmo?
Nós vamos falar sobre isso, porque o texto continua dizendo, e chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, a gente já leu esse, agora o versículo 34. Mas eles, me ajuda aí, guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Agora há pouco nós estávamos escutando o barulho desse negócio, porque eu perguntei qual foi o assunto, o motivo da sua última discussão em todo mundo. A mesmíssima coisa aconteceu naquela ocasião. Jesus perguntou sobre o que vocês estão discutindo, o povo só olhou um para o outro assim. Né? Todo mundo baixou a cabeça, quietinho. O tempo verbal indica que Jesus não perguntou só uma vez, foram vários, ficou insistindo, o que é que vocês estavam discutindo? E eles também insistiram no silêncio, ninguém queria falar, ninguém queria assumir o motivo da discussão entre os discípulos naquele caminho para Cafarnaum. Mas a Bíblia nos relata o motivo, eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Quem era o maior? Bom, vamos falar um pouquinho sobre discussões. De onde e por que elas surgem? Por que surgiu essa discussão entre eles? Da onde que vem as discussões que tomam as nossas vidas, atrapalham o nosso relacionamento e às vezes nos levam a lugar nenhum? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai lá para Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3. Com certeza, você vai querer marcar esse texto na sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3. É o tipo de texto que a gente anda com ele decorado. Se você tiver a Bíblia, por favor, abra lá. De onde e por que surgem discussões, brigas e conflitos entre nós? Resposta. Quem respondeu foi o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão dele chamado Tiago. Escreveu essa carta, capítulo 4, versículo 1 a 3. Vamos ver o 1 primeiro. Ele mesmo pergunta, repete a pergunta para a gente. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ele mesmo responde. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Por que nós brigamos? Porque somos como bebês que têm desejos. E o nosso desejo não é sempre bom, não é sempre puro, não é sempre perfeito. Desde que os nossos pais pecaram, nós carregamos o nosso DNA e passamos para os nossos filhos uma rebeldia inata, um desejo de ser Deus e de que nós somos o centro e tudo tem que cooperar para a nossa felicidade. E quando as coisas não cooperam para a nossa felicidade, a gente chia, a gente grita, a gente briga. As confusões vêm disso, do nosso coração, porque nós temos desejos. Para ficar fácil de entender, as discussões vêm de um conflito de interesses. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos os nossos desejos e interesses. E todos nós falhamos uns com os outros. Como é que nós vamos satisfazer os nossos desejos? Eu vou dar um exemplo. Às vezes lá em casa, sabadão. Sabadão é minha folga, ok? Sabadão é dia de relaxar, descansar. Para mim, número 276 da rua Pixinguinha. Só que no número 266, dependendo do sábado do mês, é dia de farra. E aí há um conflito de interesses. Porque eu quero relaxar. E o povo quer farrear. E agora? Aí vai começar uma discussão, vai começar um conflito de interesse. Vem do nosso coração. Por que há discussões? Por causa disso. Mas o texto continua dizendo, vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Olha só, aí está dando um retrato de como é que começam as brigas lá na sua casa, não é? São os desejos não satisfeitos que geram briga, né? São os conflitos de interesse que geram conflitos, de verdade.
Só que uma vez que a gente não tem o que a gente quer, nossos interesses são frustrados, e quando a gente se sente frustrado, a gente fica ainda mais irritado, aí a gente está disposto a brigar. Ali o texto falou que até a matar. Nós brigamos e lutamos porque não temos o que queremos. É assim ou não é? É bem assim, não é da onde que vem a discussão. Vem daí. Continua. Não conseguem o que querem por quê? Ah, gente, por favor. Vocês estão aí, né? Não conseguem o que querem por quê? Não pedem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia, ela tem um jeito muito sábio para a gente conseguir as coisas. E ela nos ensina lá em Mateus capítulo 7. Jesus nos ensina que quando a gente quiser alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? Pedir. Pedir. Pede. Pede. Aí alguém está falando, ei pastor, eu já pedi tanto que até cansei. Mas o jeito da Bíblia é pedindo. Continua pedindo. E se você pediu tanto que não recebeu, aí vem a segunda parte. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então a gente não pede. E quando a gente pede com a motivação errada, da onde vem os conflitos, interesses, perseguidos do jeito errado e com a motivação errada. Egoísta. Então a gente briga do jeito errado e a gente quer, talvez seja uma coisa boa, mas a motivação também é errada. Bom, você sabe que esse negócio vai terminar em confusão, com toda certeza. É o que a gente está vendo lá entre os discípulos. O que eles estão discutindo? Quem é o maior? E está um brigando com o outro para dizer, eu com certeza vou ficar no lugar de Jesus se ele morrer, porque eu estou com ele há tanto tempo, eu isso, eu aquilo. Aí vem Pedro falar, não, eu sou o cara mais corajoso, mais determinado, só eu andei sobre as águas. E o outro olha, não, você é o último da fila, porque Jesus falou que você tem Satanás dentro de você, então, ó. E assim um desqualifica o outro e cada um puxa a brasa para a sua sardinha. E eles estão querendo ser grandes, ter autoridade, mandar nos outros, receber a posição de maior honra, serem reconhecidos, ser o maior pela motivação errada. O que Jesus ensinou para eles? Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, vocês, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Há ou não há uma grande inversão aqui? Se alguém quer ser o primeiro, será o último. No meu reino as coisas funcionam diferente, os valores são diferentes. Quem está se achando, então que se coloque como servo dos outros. Quem acredita que tem capacidade, ótimo, use essa capacidade para servir o resto. Ao invés de tentar controlar, sirva. Ao invés de se impor, sirva. Ao invés de manipular, sirva. Ao invés de cobrar, sirva. Ao invés de dominar, sirva o próximo, sirva a esposa, sirva os filhos, sirva o vizinho. Ao invés de barganhar, sirva. Seja um servo. O jeito de Deus é completamente invertido. A posição que nós queremos é aquela posição daquele que é paparicado, daquele que é servido por todos. É muito interessante. O que você acha? Esse calor, alguém para te abanar agora aí. Você não tem nem que balançar o negocinho aí. Ó. Que delícia, não? Quem não quer um negócio desse? Ó, minha sogra fez em outra pessoa. É isso aí. Na hora de fazer para outras vezes não é tão fácil, porque a gente quer para a gente. E ao fazer assim, a gente está cego para a necessidade do outro. Jesus está invertendo tudo. Se você quer reconhecimento, torne-se o servo, aquele que abençoa, aquele que ajuda, aquele que luta por. No reino de Deus, a nossa maior ambição deve ser servir. É engraçado que Jesus não repreende eles por eles quererem ser o maior. Cada um deles queria ser o maior. Jesus apenas corrige a direção. Para ser o maior, então o caminho é para baixo. É se tornando um servo.
Bom, vamos continuar. Jesus usou de um exemplo para ensinar esse princípio. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-as nos braços, disse-lhes: vocês, quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Uma criança serviu de exemplo. Jesus pegou uma criança, pegou no braço, acolheu a criança e ensinou: quem recebe uma criança, também me recebe e recebe aquele que me enviou, ou seja, me tem e tem o meu Pai. O princípio por trás disso é: seja o servo de todos, inclusive das crianças. Vamos aprender isso primeiro de forma literal. Eu acho que quando Jesus usou esse exemplo, ele está querendo dizer que a gente tem que servir as crianças e pronto, acabou. Concorda? Ué. Temos que acolher as crianças, amar as crianças, e tem criança aqui, acolá, ali, e mais um tantão lá embaixo. Temos que tratar bem essas crianças, amar essas crianças, porque quem recebe uma delas, no nome de Jesus, está recebendo o próprio Jesus, não é isso? Está tratando bem o próprio Jesus. Por conta disso, eu queria desafiar você a repensar a maneira como você lida com todas as crianças. Inclusive, desafiá-lo a se envolver com as crianças que Deus nos deu aqui durante a semana. Porque nós temos 240 alunos que estudam aqui, de segunda a sexta-feira, no Serviço Social Nova Jerusalém. Sabiam? E as portas estão abertas para você poder acolhê-las e abençoá-las como você puder. E agora surgiu ainda mais uma oportunidade. Todo dia, no final do período aqui do serviço social, quando ele estiver fechando, as crianças que quiserem vão continuar aqui para receber ensino bíblico, oração, ouvir o evangelho, através do evangelista que vai estar trabalhando com elas. De segunda a sexta. Na sexta-feira, ao invés deles se reunirem aqui, nós vamos visitar as crianças na casa delas, para falar de Jesus. A gente contratou um rapaz para fazer isso, é um monitor de serviço social já há muitos anos, chamado William. Ele vai estar fazendo isso, só que ele está sozinho. E nós temos ligado para alguns de vocês, desafiando, aqueles que têm o tempo, têm condições de estar aqui no final da tarde, entre 4h30 e 6h, para virem aqui, montar uma equipe e ajudar a gente a fazer isso. Explico por quê. O nosso serviço social atende as crianças e recebe fundos para tanto da Prefeitura Municipal de Campinas. Mais de 80% do dinheiro que a gente gasta com as crianças vem da Prefeitura Municipal de Campinas, que é um órgão laico, com dinheiro de todo mundo lá. É ou não é? Quem pagou seu imposto direitinho aí? Epa! Olha, PVA, semana que vem, é? É PVA? Não, é IPTU, desculpa, eu troquei um com o outro. Mas é o IP alguma coisa, né? Semana que vem já está chegando aí. Nós cristãos pagamos. Só que os espíritas também pagam, os católicos, todo mundo paga. E o dinheiro de todo mundo está lá e tem que ser investido para todo mundo. Mas não pode ser investido na promoção de uma religião A, B ou C. Então, por conta disso, a gente não pode ficar evangelizando as crianças. Não o serviço social, mas a igreja. Pode ou não pode? A igreja pode, deve. E eu quero desafiar os irmãos a não perdermos a chance de melhorar ainda mais o evangelismo que a gente vai prestar às nossas crianças. Toda tarde, se você está tranquilo na sua casa, tem tempo para dar, pode vir aqui, se juntar com o William e com os outros que vão estar aqui para cuidar dos pequenininhos, dos maiorzinhos, na sexta-feira ir na casa dos pais, conhecer o que está acontecendo, orar, falar de Jesus. E Deus há de nos dar uma colheita muito grande de pequenos e novos filhos para essa igreja. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Ok. Quem aí tem computador e mexe nele? Tem coragem de mexer? Vai lá, levanta a mão, por favor. Por favor, vocês estão com vergonha. Maels, eu sei que você mexe lá. Tá quebrado? Mas você mexe em computador.
Quem sabe mexer? Quem mexe no bichinho? Ok. Tem muitos de vocês que mexem no computador e que gostariam de ajudar o serviço social e não sabem como. Então eu vou dizer como. Você pode conversar com a Jocélia depois e falar: Jocélia, eu quero ajudar cadastrando as notas fiscais que são doadas para o Serviço Social Nova Jerusalém. Não é isso, Cláudio? A gente vai dar para você um linkzinho, uma senha de usuário. Você pode fazer isso da sua casa ou daqui mesmo. Meia hora que você me der, já vai fazer uma grande diferença no montante que a gente vai receber depois para ter independência financeira aqui no serviço social. Para servir de exemplo, nós temos aqui a família do Cláudio, que semana após semana digita, não só o Cláudio, mas também as suas filhas. Eu fiquei sabendo disso essa semana. Até as pequenininhas, né, Cláudio? Hã? Elas ajudam separando, né, as notinhas. Lá na casa da Luana, a Luana digita e o Jefão também fica lá no computador. E ele é bom no negócio, me falaram. E é claro, a filha também ajuda separando as notinhas, colocando numa ordem lá para ficar mais fácil digitar e digitar mais rápido. Você pode ajudar dessa forma, porque nós devemos servir as nossas crianças. Bom, além desse sentido figurado, aliás, literal, a gente tem um sentido figurado. No começo eu estava dizendo que nós brigamos porque queremos as coisas e nós agimos como crianças. E o que Jesus está desafiando a gente a fazer? A servir uma criança. Pastor, o senhor não conhece a minha esposa, ela é pior do que uma criança. Ótimo. Cuida dela, ajude a crescer e amadurecer. Pastor, o senhor não conhece meu marido, é um moleque. Pois é, olha aí, Jesus dizendo, quem recebe uma criança, sabe que eu tenho criança pequena, então tenho muitos exemplos para dar. As crianças tiram a gente do sério, não tiram não? Ah, elas sabem fazer. As crianças dão trabalho, não dão não? Dão muito trabalho, não é? As crianças às vezes nos irritam, não é? As crianças às vezes nos deixam cansados. A minha cunhada está com uma filhinha lá que completou 1 ano, não é? A minha sobrinha, a Júlia. E ela falou, acabou, eu não sei mais o que é feriado, fim de semana, todo dia eu acordo à mesma hora. O reloginho está lá. Não deixa, hoje eu dormir até mais tarde. Não tem mais, acabou, já era. Porque a criança não deixa, ela depende, ela demanda. E a gente tem que ficar cuidando e cuidando e cuidando, não é, Elton? Tem que cuidar, não tem jeito não, é isso mesmo. Às vezes dá vontade de a gente fechar lá no quarto, deixar trancadinha. Faz de conta que não está chorando, vamos ficar aqui um pouquinho. Não é não? Quando abre o bué e não para mais, será que jogar na parede conserta? Às vezes esses pensamentos doidos passam na cabeça da gente. Mas a gente sabe que está doente, que a gente precisa de ajuda quando a gente começa a estar tão irritado, que esse comportamento das crianças tira da gente o pior. Não é? Quando a gente começa a xingar por qualquer coisa, socar uma criança, castigar demais uma criança, humilhar uma criança, a gente já começa a perceber que a gente não está bem. As coisas estão saindo do controle. Ele está tirando o pior de mim. Aonde está o problema? Na criança? Não, na gente. Ela está tirando da gente o pior que a gente tem. A mesma coisa se aplica nas suas relações pessoais. O que Jesus está fazendo é inverter e perguntar o que as situações e circunstâncias vão tirar de você. Por causa do que Jesus fez na cruz. Porque Ele morreu para nos livrar do pecado e da carnalidade que habita dentro da gente. Nós podemos dar o melhor. Nós podemos continuar servindo. Nós podemos devolver o mal, pagar o mal com o bem. Devolver a afronta com honra.
Dar de troco para a impaciência, paciência. E no lugar do ódio, compartilhar amor. Por causa de Cristo. Essa semana eu desafio você a inverter as coisas na sua vida. E seguir o padrão de Jesus. Fazer como Jesus. Amar como Jesus. E tratar os outros como eles merecem ser tratados. É uma criança? Então trata como uma criança. Ama, serve. Faça de tudo para ajudar ele a desenvolver, crescer, se tornar uma pessoa melhor. Mas ame essa criança. Ame essa pessoa. Ame todos que estão ao seu redor. Amém, meus queridos? Amém mesmo? É isso, tá certo? Hoje nós estamos aqui para lembrar que Jesus amou algumas crianças teimosas que estavam por aí. Hoje, dia domingo, primeiro domingo do mês, a gente separa um tempo para se lembrar que o Senhor Jesus Cristo amou a gente quando a gente ainda era inimigo dele. Veio e se ofereceu no nosso lugar. Quão paciente Jesus tem sido com você? Quão amoroso, quão perdoador, quão longânimo ele tem sido com você? De quantas maneiras ele tem manifestado a graça dele na sua vida? Você consegue contar? Aquilo que era mais precioso, Jesus já fez por nós, e foi entregar a sua própria vida no lugar da nossa. E hoje nós vamos festejar isso. Queria convidar você a se preparar para esse momento. E também convidar aqui para frente, os presbíteros da igreja. E nós vamos abençoar os elementos e nos preparar para participar dessa mesa juntos. Eu pedi também a ajuda do Leandro, por favor. Ok? Essa mesa aqui é um privilégio daqueles que se comprometeram com Jesus Cristo, estão em comunhão com a sua igreja. O que isso significa? Isso aqui é para quem se batizou, é para quem entregou a vida para Jesus, está comprometido com a igreja de Jesus. Há muitos aqui nessa condição que são membros de igreja. E mesmo que seja membro de outra igreja evangélica, você deve participar, pode e deve participar. Mas talvez você esteja visitando a gente e não se batizou, não professou a sua fé. A partir do dia 22 de fevereiro, nós temos uma classe de preparação para o batismo, profissão de fé. Eu quero te convidar a ingressar nessa família, a ingressar nesse time daqueles que vivem valores diferentes do mundo, daqueles que vivem invertido, que pensam mais no outro do que em si. Para isso, você precisa se comprometer com Cristo. Eu queria te convidar a entregar a vida para Ele. E depois vem conversar com o Cid, que ele vai te ensinar um monte de coisa legal a partir do dia 22 de fevereiro. Tá bom? Vamos orar por esses elementos? Seu Deus, nós estamos aqui diante dessa mesa. A mesma mesa que um dia Jesus esteve com seus discípulos, comendo do pão, bebendo do vinho. Na última vez em que ele ceiou com seus amigos, com seus seguidores. Senhor Jesus, nós sabemos que isso é pão, isso é suco de uva, mas o que importa para nós é o que eles nos fazem lembrar. E eles nos fazem lembrar que o Filho de Deus entregou a sua vida por pecadores, que somos nós. E derramou o seu sangue e partiu o seu corpo como sacrifício vivo, para pagar a nossa dívida que nós tínhamos com o Deus Santo, quitá-la de uma vez por todas e nos reconciliar de novo com o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Senhor, abençoa os elementos da ceia, tira-os do uso comum e transforma-os em alimento espiritual para a nossa fé. E renova no nosso coração o amor por Jesus e pelo seu Evangelho. Renova no nosso coração a fé de que aquele que nos salvou há de terminar em nós a sua boa obra, até que nós todos sejamos iguais ao nosso Cristo. Renova no nosso coração a esperança para continuar enfrentando o mal sem nos deixarmos vencer por ele,
e fazendo o certo, mesmo quando parece que o errado é que tem a sua paga, a sua recompensa. Renova, Senhor Deus, a fé, a esperança e o amor de cada um que vai participar desses elementos dessa ceia nesse momento. Nos ajuda a, antes de participar, sondar o nosso coração e perdoar aqueles que nos ofenderam, além de pedir perdão, ó Deus, pelos pecados que cometemos contra Ti e contra os nossos irmãos. Perdoa-nos, purifica-nos e lava-nos. Alimenta-nos nessa noite. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.